Olá, parceiros, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido nesse momento, né? Sobre a situação que nós estamos vivendo. O meu nome é Rosane, eu sou assessora pedagógica do Anglo. A minha área é pedagogia, com especialização em neurociência, e sou psicanalista também. Olá, tudo bem, estimados pais, estimados responsáveis e famílias? É um prazer a gente estar tendo essa oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Meu nome é Débora Hoffmann, sou assessora pedagógica também do Sistema Anglo de Ensino. Minha formação é em psicologia e várias especializações na área de educação, dentre elas também a gestão escolar. Bom, a nossa ideia é vir conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento que nós estamos vivenciando agora, que tem causado algumas situações de angústia, de novidades, e a gente quer passar para vocês algumas dicas, falar um pouquinho a respeito para tentar auxiliar e dar alguns parâmetros aí nesse período para ajustes, né, onde são necessários. Então, nós vamos passar alguns slides e vamos começar a fala. Eu vou começar conversando um pouquinho com vocês, depois a Débora finaliza aí essa nossa conversa de hoje, né? Então, vamos lá? Então, o que a gente quer falar é realmente sobre esse tempo aí da quarentena, esse tempo precioso aí, né, que nós estamos vivendo nesse momento, e um tempo que nos pegou sem convite, né? Chegou e foi tomando conta. E isso tem causado situações de adaptação para a gente, né? Porque passando aí no próximo slide, vocês vão ver que era uma coisa que a gente ouvia muito. Eu, principalmente, nas minhas reuniões com pais, eu ouvia muito isso. Preciso de mais tempo com a minha família, né? Meu trabalho me consome. E eis que, de repente, fomos atendidos nesse pedido aí, né? Só que o formato como isso aconteceu nos pegou um pouco desprevenidos, e nós estamos agora sobre um mesmo teto, com todos, e isso tem causado algumas questões de conflito e algumas questões que são necessárias adaptações, né? Então, cada um com seus afazeres ou não, alguns trabalhando em casa, outros com o trabalho suspenso nesse momento, e todos no mesmo ambiente, no mesmo local. O que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente trabalha essa situação? Então, a coisa mais importante é essa aí, a gente se conectar ou se reconectar com os nossos filhos. E às vezes a gente tem no mesmo ambiente filhos de diferentes idades, né? Às vezes uns menores, outros maiores, idades muito próximas. E nesse alvoroço de todos no mesmo ambiente, com as suas particularidades, o que é importante? Que a gente consiga essa conexão ou essa reconexão de forma que ela seja saudável para todos. E para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar com algumas situações importantes. Então, o que eu tenho que ter em mente? É um momento único que nós estamos vivendo agora. Se ele for bem canalizado, se a gente conseguir trabalhar isso de uma forma assertiva, ele vai trazer ganhos para todos nós. E a gente tem que ter em mente que quando tudo isso acabar, o que se passou nesse momento vai ficar, ele vai trazer mudanças, ele vai trazer marcas, já tem muita situação mudando em função disso. Então é importante a gente tenha claro que o que a gente está passando agora e o que a gente tem feito agora, que está causando angústia, às vezes causa porque a gente está querendo atingir coisas que nós não conseguimos nesse momento. Então, trabalhar em cima daquilo que, nesse momento, para mim, é possível, é um passo extremamente importante. E aí a gente tem que ter clareza de como fazer isso. Então, quem está nesse ambiente agora? Quem que está convivendo junto? E o que é possível acontecer para que todos ali consigam, de uma forma ou de outra, respeitar o espaço e o ambiente de cada um e as coisas saírem de forma satisfatória. Quando eu tenho uma criança muito pequena, ela não consegue entender nada disso. Então, eu tenho que ter um olhar diferente para as idades das crianças que estão ali e um direcionamento diferente também para cada uma delas. Então, o que é importante? Eu estou em home office ou não? Se eu preciso também desempenhar o meu trabalho, eu preciso que esteja claro para todo mundo como que isso acontece.
O que é muito comum nesse momento? A mãe, que tem essa função materna, assumir nesse momento diversas situações sozinha. E isso acaba causando um estresse na mulher que vai virando uma cadeia e uma repetição que atinge todo mundo que está na família. Então, se a mulher nesse momento, além de estar fazendo o trabalho dela, ela tem que fazer o trabalho da casa, ela tem que lavar, passar e cozinhar, e ela assumir isso tudo nesse momento sozinha, com certeza isso vai gerar um estresse, e isso vai acabar atingindo todo mundo, porque a irritação que gera nesse momento é grande. Então, é preciso trabalhar situações de forma que cada um tenha o seu papel. Uma criança da educação infantil, por exemplo, e das séries iniciais do Fundamental 1, ela é uma criança que, no momento que ela vai trabalhar as aulas que a escola está promovendo agora, em tempo real ou gravadas, precisa de ajuda. Então, em que momento isso vai acontecer? Porque essa criança precisa de alguém que ligue o computador para ela, que esteja junto orientando o desenvolvimento do trabalho que ela vai fazer. Se é uma criança um pouco mais velha, ela já consegue fazer isso sozinha. E se é uma adolescente ou ensino médio, é mais tranquilo. Independente disso, são crianças e adolescentes que precisam de direcionamento e de horário, porque o menino do ensino médio, do curso pré-vestibular, é comum nesse momento ele achar que está de férias, por não ter aquele compromisso presencial. E dentro disso, o que acontece? Ele pode querer dormir muito tarde, ficar muito tempo na internet, na televisão, porque ele tem tempo para isso. E ele, às vezes, até troca a noite pelo dia. Um adolescente, ele não consegue elaborar sozinho, muitas vezes, o tempo em que ele vai gastar diante das aulas e o tempo que ele vai fazer outras coisas. A criança do ensino fundamental 1 e do infantil, menos ainda. Então, o direcionamento para eles tem que ser mais pontual. Se eu estou trabalhando em casa com tudo isso à minha volta e eu não tiver a clareza de como isso vai acontecer, isso vai causar transtorno para todo mundo. Então, é importante ter uma conversa que alinhe tudo isso e de que forma isso vai acontecer. Os mais velhos e os pais, se conseguirem estar no mesmo momento fazendo esses trabalhos, é interessante, porque todos estarão ocupados e cada um desempenhando o seu papel. O pequeno que precisa de ajuda, eu tenho que conciliar o meu tempo e o tempo que eu vou estar com ele. Todas essas situações, elas precisam estar direcionadas de forma que quem está no comando nesse momento consiga trabalhar isso de forma que tenha resultado. Então, se eu sou a mãe, como o exemplo que eu dei, e eu estou no meio de tudo isso, eu preciso ter comandos para o meu próprio cérebro que me auxiliem nisso, para eu não enlouquecer ali com tudo isso no mesmo momento. Então, com isso eu consigo criar foco, que é o que a gente quer trabalhar um pouquinho hoje com vocês. Quando eu consigo ter um foco direcionado para as coisas que vão acontecer no dia, o resultado que eu consigo delas é mais produtivo. E ter foco não é só eu saber o que eu quero fazer, mas eu também saber em que ordem eu quero e aonde eu posso dizer não, aonde eu posso dizer agora eu não vou fazer isso. Porque às vezes eu estou no momento direcionando um dos filhos, por exemplo, mais novo, que precisa de atenção, e o outro vem, o outro chega, ou alguém que está na casa precisa de algum auxílio nesse momento. Então, o foco estando ali naquele momento, quem está em volta também precisa saber que neste momento a atenção é aqui. E isso não é fácil fazer num ambiente onde todos, de repente, estão juntos no mesmo momento, e isso antes não acontecia. Porque cada um saía para os seus afazeres e se encontrava em momentos de almoço ou no fim do dia. E agora não, agora nós estamos 24 horas por dia juntos, né? Então, é preciso que fique claro alguns combinados nesse sentido para que as coisas consigam acontecer de uma forma que seja mais interessante.
Dentro dessa rotina que precisa ser estabelecida, a criança, por exemplo, ela tem um lucro em relação a isso, porque quando eu crio uma rotina, eu trabalho com o meu cérebro, e o cérebro comanda tudo. Então, quando eu consigo estabelecer uma rotina e cumprir essa rotina, o dia fica mais leve. E a gente tem que lembrar que nem sempre a rotina é a mesma. Existem algumas escolas que até estão fazendo o bloco de aulas no período em que os alunos estavam na escola. Mas com uma criança muito pequena isso não é possível. Não dá para uma criança da educação infantil ficar ao mesmo tempo que ela ficava na escola diante de uma telinha, né? Então, ela precisa de uma rotina. Em que momento isso vai acontecer? Se a escola manda a rotina da semana na segunda ou na sexta, eu consigo equilibrar isso de uma forma mais tranquila. E quanto menor a criança, mais importante contar para ela o que vai acontecer. E quando eu falo rotina, tudo que for possível ser criado para que ela perceba a diferença entre uma coisa e outra é importante. Então, se é o momento da aula, mesmo que a escola não tenha pedido, se você coloca o uniforme na criança, ela já manda um comando de que aquele momento é um momento diferenciado. Só o fato dela estar uniformizada já leva ela para estar um pouco mais centrada naquilo que ela vai absorver naquele momento. Então, às vezes, são situações pequenas, detalhes pequenos, mas que vão fazer diferença. O que precisa estar muito claro para mim nesse momento? Não pode haver nem excesso e nem falta. O excesso seria aquela coisa muito taxativa, como era no presencial, tem que acordar às 6, tomar café às 6h15, começar a aula às 6h30, fazer isso, o intervalo é de tanto, tal hora o almoço é sagrado. Só essa rotina excessiva, ela já, por si só, gera um estresse em todo mundo, porque qualquer coisa que saia disso vai causar complicações. Ao mesmo tempo, a falta disso também não funciona. Por quê? Se eu tenho em casa um adolescente ou um jovem do médio e ele vai dormir a hora que ele quer e ele acorda a hora que ele quer porque as aulas estão gravadas e ele vê o que ele quer, ele também não vai conseguir ter resultado, porque ele precisa de um direcionamento de rotina. Então, não precisa ser às 6 da manhã o acordar, mas também não precisa ser meio-dia. Então, em que horário isso vai acontecer e de que forma? Então, dentro desse contexto, a rotina estando clara para todos que estão juntos, ela já vai trazer um ganho muito grande. E aí, voltando ali ao começo, o que é possível nesse momento para esses que estão reunidos? Isso é bastante importante e vai fazer diferença no resultado. Estabelecer uma rotina, respeitando quem está junto nesse momento e dentro daquilo que eu consigo fazer. E dentro de tudo isso, é importante reservar um momento para que todos estejam juntos ao mesmo tempo. Pode ser o almoço, ou se o almoço não for possível por conta dessas situações de cada um, pode ser o jantar. Mas é importante que todos os dias, uma vez por dia, todos estejam reunidos num único momento, num único local. Se for o almoço ou jantar, depois dele, uma situação coletiva para todos, ou uma troca, ou como é que está sendo o dia, o que hoje te perturbou mais, o que você acha que a gente precisa mudar, algo que nesse momento diga a todos que estão envolvidos no ambiente o que está bom, o que está ruim, o que nós vamos manter e o que nós vamos alterar. Então, são coisinhas pequenas, mas que traz no resultado um ajuste que favorece todos que esse ambiente estão vivendo aí, essa situação que foi inesperada, mas que não tem o que fazer com ela. Temos que fazer da melhor forma possível. Débora? É uma situação realmente que nós não se perguntássemos, né? Ah, sabia que daqui a um mês você vai estar em casa, os seus filhos não vão para a escola? Você está maluco, né? Não existe isso nos nossos pensamentos. Talvez poderia estar dentro dos nossos desejos, né? E agora que a gente foi atendido, a gente se ocupar e se preocupar em fazer esse ambiente ser leve, em a gente poder realmente se relacionar, né,
com as pessoas que estão em casa de uma maneira que possa cada vez mais ser mais saudável, é melhor. Então, dentro disso tudo, a gente tem desafios que nos acontecem e que já nos aconteciam antes, né? As crianças, os adolescentes, às vezes eles olham o pai como aquele possível professor, porque é ele que está presente, né? Você como pai, você como responsável, você como mãe, é que está presente no dia a dia agora. E eu acredito que esse é um peso que não é legal carregar nesse momento e nem em outros momentos enquanto o aluno está indo para a escola, né? Quando ele está lá fazendo as atividades, fazendo as tarefas, mostrar interesse, é muito legal, é muito saudável, é muito importante. Mas é sempre lembrar, você não é o professor do seu filho. Você não pode trazer para você essa responsabilidade de ensinar a ele, né? Ele está tendo contato com a escola, está tendo contato com o professor, mesmo de forma online, gravado ou ao vivo, mas ele está tendo contato e é com o professor que ele tira as dúvidas, né? O aluno precisa se sentir o protagonista do processo de aprendizagem dele. A partir do momento que ele olha para o pai ou para a mãe ou para o responsável e diz: como é isso? Como é aquilo? Me ajuda aqui, eu não entendi. Essas pequenas situações geram conflitos, que na verdade tiram o foco de quem está precisando estar em home office ou que está fazendo as atividades domésticas, né? E tira dele a autonomia e até é, é, essa sensação de estar aprendendo que ele precisa ter, que ele dá conta de aprender, porque o aprender precisa ser legal, precisa ser interessante, precisa ser desafiador, né? Então, é um toque bem importante de você, principalmente na faixa etária aí dos 8, 9, 10, que o aluno começa a dizer, não entendi, estava difícil, a professora não explicou, e a gente larga tudo, querendo explicar, querendo ajudar, às vezes até fazendo por eles, e tirando deles aquilo que é deles, eles precisam aprender aquilo, né? E a neurociência, ela tem feito vários estudos de como o cérebro aprende. O nosso cérebro, na verdade, também aprende dessa forma. O problema é que nós não fomos ensinados dessa forma, né? Mas o cérebro, ele aprende 75% fazendo, realizando. E a gente está aí de frente de uma geração que ela quer a primeira vez, da primeira vez a gente tem que estar perfeito. Eles não têm espaço para essas vezes, né? Acho que a Rô pode me complementar depois aí, com a questão da frustração, né? Então, eles não lidam bem com a frustração, eles querem fazer a primeira vez perfeito, e não entendem que o processo é, às vezes, errar, aprender com o seu erro, né? E aí, uma dica muito legal disso é deixar o aluno fazer e corrigir com a professora, né? Você, enquanto só porque está junto com eles ou mais próximo deles, não precisa fazer com eles e nem por eles. Se ele ficar com a certeza de que era assim, e você ficar na dúvida, né? Sei lá, por exemplo, tem que montar a conta ou não tem que montar a conta? O que a professora disse? A professora disse que não tem que montar a conta. E, mas você aprendeu montando conta. Esses conflitos, né, que podem gerar, é melhor deixar assim, filho, veja com a sua professora na próxima aula, né? E aí deixar ele com a dúvida, porque ele com a dúvida gera também relacionamento entre o professor e o aluno. Se ele já está com tudo correto, com tudo certo, com tudo corrigido, na hora da explicação, o que vai acontecer? A professora está explicando, eu já sei, eu já fiz, eu já entendi, meu pai já corrigiu, minha mãe já corrigiu para mim, o responsável já me disse que está tudo certo, e isso, de novo, a gente perde autonomia e você está assumindo uma tarefa, mais uma tarefa, que não é sua, para gerar toda aquela ansiedade, aquele estresse que a Rosane estava conversando antes. Então, tirar isso dos teus ombros, acho que é bem importante, não só agora no tempo de pandemia, de distanciamento social, mas o tempo também que o aluno volta para a escola. Tá? E aí, uma dica que é muito legal, porque dentro dessa pirâmide do aprendizagem, né, que a neurociência diz, ele aprende 90% ensinando. Então, sei lá, vamos pegar novamente um exemplo. A criança está aprendendo a matemática a partir do material dourado. Filho, material dourado, o que significa isso? O que é isso, né? Deixar ele explicar o que ele sabe, para ele não perceber que tudo que ele está aprendendo, você aprendeu diferente, e que ele tem a oportunidade de te ensinar, né? E aí ele reaprende ensinando. É muito interessante isso, né? O reaprender ensinando.
em vez de apenas aprender ouvindo e recebendo, né? E isso é muito legal, isso é muito funcional com a criança. Quando a criança percebe que ela não está sendo ensinada, mas que ela está ensinando você, mais atenção ela quer ter no processo de aula, mais vontade ela vai querer ter de aprender. Por quê? Porque agora ela é protagonista e agora ela pode ensinar o pai e a mãe que aprenderam diferentes, né? Que não sabem, mas aprenderam diferente. E aí se complementa e a conversa fica muito mais leve e agradável. Acho que vocês já devem ter vivido isso, diversas situações, e ver, nossa, mas ela já sabe isso, eu aprendi isso tão mais lá na frente, né? Porque eles realmente têm a gente hoje tem um outro jeito de trabalhar o ensino, e principalmente nisso, deixem eles fazer por eles mesmos, deixe estar errado, deixa a professora corrigir, deixa ele aprender com o erro, né? A gente, às vezes, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, quer que os nossos filhos entreguem sempre tudo correto, entreguem tudo certo. Isso também gera uma ansiedade neles. Nem sempre as coisas vão estar certas, estão corretas, e o erro é uma grande oportunidade de crescimento. É uma grande oportunidade de eles perceber, não tem problema errar, não tem problema não ir 100% correto para a escola, né? Ou agora para as aulas, tá? Então, esse acompanhar e valorizar cada momento, cada conquista, né? O que eles estão trabalhando, você acompanha, isso é muito gostoso e muito prazeroso, porque isso é assunto para a troca que a Rosane estava sugerindo naquele momento que a família está junto. O que você aprendeu, né? A gente, poxa, mas a aula não está tão divertida como se tivesse na escola. Poxa, mas está tendo a oportunidade de não deixar de aprender nesse tempo, né? Eu vejo os alunos maiores que eu tenho contato felizes até com as aulas online. Os alunos adolescentes, eles estão num nível de organização, o aluno que a gente chama fera, o aluno que quer mais, ele se organiza de tal forma porque ele quer essa autonomia, esse gerenciamento e o uso da tecnologia. Não é que ele quer o distanciamento, de jeito nenhum, eles estão morrendo de saudades uns dos outros, né? Mas eles têm essa eles podem vir a ter aí um bom aproveitamento nesse período, e é assim que a gente crê neles, né? Por quê? Porque essa autonomia foi construída ao longo da vida toda. Ela não veio de repente porque aconteceu um distanciamento social e as aulas foram online, né? Então, esse acompanhar, esse valorizar o seu filho, pegar ele pela mão, é andar com ele, não por ele, com certeza fará uma grande diferença neste período. Rô, estamos aí já para finalizar. Então, só para fechar isso que a Débora colocou, quando ela diz, né, a importância desse aprendizado e como o aluno aprende ensinando, né? Então, para a gente gravar isso e compreender como é que isso funciona no cérebro da criança, porque, assim, é legal falar, mas às vezes a gente acaba cometendo um deslize nisso, né? Por exemplo, se eu falar de uma criança da educação infantil e a professora mandar recortar figuras e colar numa folha, eu já vi muito, e é muito comum o pai fazer o quê? A mãe, ou quem está ajudando? A pessoa, o adulto, passa a cola, põe o pinguinho, para que a criança venha lá e pregue a figura em cima. E alguns que são mais perfeccionistas até vai lá e dá uma ajeitadinha, né? Porque estava torta. O que isso implica? Isso parece uma coisa boba, porque se eu dou um tubo de cola para uma criança de 4, 5 anos, ela vai apertar, vai melecar, vai grudar duas folhas, vai passar no cabelo, vai comer cola? É bem provável que sim, porque isso está dentro do que é esperado naquele momento para aquela criança. E quando quem está por perto auxilia nisso, ele acaba tirando um ganho muito grande da criança. Só para a gente entender assim, a maioria de vocês deve dirigir. E quando a gente começou esse processo lá na autoescola, na primeira vez que o instrutor diz, você vai colocar o pé direito no acelerador, o pé esquerdo na embreagem, ok? Então, aperta o esquerdo. À medida que você vai tirando ele, você vai colocando o pé direito, né? Ou seja, a gente vai fazendo isso. Existe alguma dificuldade nessa compreensão? Todo mundo compreende. Ah, tá, já sei. Aí, a hora que você liga o carro e vai fazer isso na primeira vez, o que acontece, né? Então, o carro morre, engasga, vai para frente. E você fala, como é que eu vou trocar marcha sem olhar as mulheres, principalmente, né? Que faz parte da questão biológica. E aí você imagina que, dentro desse processo, você não vai conseguir. E como é que a gente consegue hoje dirigir na chuva,
com o rádio ligado, conversando com alguém ao lado e às vezes ainda, Até né? numa ligação por Bluetooth. Não é? Como é que a gente consegue fazer tudo isso? Porque daquela primeira vez que você não deu conta, você foi repetindo, repetindo, repetindo. Você repetiu tantas vezes que você automatizou. No cérebro, como isso acontece? Você cria sinapses. Todas as vezes que você tem diante de você uma situação nova, você cria sinapses novas no seu cérebro. Todas as vezes em que você repete aquela situação, nós vamos fortalecendo as redes neurais que estão ali, que foram concebidas. Então, você vai deixando aquilo cada vez mais forte, e aí o que o seu cérebro percebe? Ela está gastando energia lá, então precisa de energia lá. É a mesma coisa que eu atravessar um campo de futebol gramado todos os dias no mesmo lugar. De tantas vezes que eu passo ali, eu acabo abrindo um caminho. Aquela grama morre, porque o meu cérebro imagina que eu preciso de energia. Se eu paro de passar ali, a grama cresce de novo e fecha. Por quê? Eu parei de usar, eu parei de gastar energia. Se a gente levar isso para o exemplo da cola para a criança, todas as vezes que eu, adulto, passo a cola, eu fortaleço uma rede neural que já é minha, que está pronta. E a da criança? Continua lá sem fazer nada. Ela só vai fortalecer isso à medida que ela for usando. Aperta, meleca tudo, percebe, se orienta, ela aperta mais devagar, até o momento em que ela vai conseguir apertar o suficiente. Isso é um processo. Se eu privo a minha criança disso agora, a hora que ela for fazer isso lá no primeiro, no segundo ano, já é tarde para esse processo. Lá ela precisa estar com outras situações desenvolvidas. Então, vocês percebem a importância da autonomia que a Débora colocou? Então, eu dei um exemplo lá da educação infantil bem básico para a gente entender como isso funciona ao longo da vida escolar. Todas as vezes que eu dou uma resposta para o meu filho numa tarefa, todas as vezes que eu faço por ele, eu privo o meu filho de desenvolver e de fortalecer redes neurais. Eu faço isso para mim, mas eu não preciso. Então, quem tem que fazer? Ele. Porque a orientação que o professor dá é diferente da minha. O professor não dá com respostas, ele dá questionando, dando os caminhos para que ele corra sozinho. Ok? Então, era isso, só para a gente fechar, para tentar dar algumas orientações aí que ajudem. E não percam de vista que aula presencial é muito diferente de aula online. Não posso comparar as duas coisas. São momentos diferentes, são ambientes diferentes e são necessidades diferentes. Então, é importante essa adaptação e respeitar essas diferenças. Foi bom estar com vocês, espero ter colaborado aí um pouquinho durante esse processo. Um abraço. Então, gente, a gente sempre gosta de deixar algumas referências, né? Então, nesse caso, a gente está deixando alguns livros que podem ajudar vocês na questão do relacionamento com os filhos, e filmes também, né? Quem sabe é uma grande pedida aí assistir alguns filmes com eles também, né? Claro, considerem sempre a faixa etária, a classificação etária, mas são filmes interessantíssimos aí de aprendizado, de rever os nossos papéis aí de pais e responsáveis, que é uma grande missão, né? E a gente termina, então, pedindo para que vocês continuem se cuidando, continuem ficando em casa sempre que possível, né? Para que a gente passe aí essa pandemia, esse distanciamento aí com todo mundo preservando a vida e valorizando muito mais a saúde aí em primeiro lugar. Muito obrigada mesmo, de coração, pela oportunidade, por estarmos juntos. Quem sabe até uma próxima em breve.